Alô, amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade há mais de uma década no ar, trazendo a inovação no campo da sustentabilidade. E para falarmos sobre isso, uma pessoa queridíssima que sabe muito disso, que é o agrônomo Diego Siqueira. O Diego é formado em Jaboticabal, do querido amigo professor Ferraldo, doutorado lá, mas ele é um especialista em nanopartículas, em agricultura sustentável, já dirigiu o Superapark lá, que é o hub de inovação de tecnologia daquela grande região de Ribeirão Preto, e hoje ele é diretor executivo da Quantum e recebeu um prêmio internacional de relevância que faz com que nós sintamos orgulho de sermos brasileiros no cenário do agronegócio. Para falar sobre todo esse cenário pujante que é o Brasil no agro, nosso querido Diego Siqueira. Roberto, Agora, bem fala. isso. E nós temos que, se tem uma coisa, eu gosto muito de fazer analogia. Eu aprendi com o meu avô, o homem do campo, não teve a oportunidade de frequentar a universidade como muitos de nós tivemos. Eu valorizo muito, muito, muito mesmo. O ensino transforma pessoas e as pessoas transformam o mundo. E meu avô aprendeu observando a natureza. Como tantos agricultores brasileiros, eles são cientistas natos. Leonardo da Vinci, um grande cientista, ele falava que o campo é um experimento a céu aberto. A pesquisa está pronta, basta nós termos olhos de ver e enxergar. E paciência para dialogar, aprender, conversar. Isso são falas que eu tenho certeza que quem está nos assistindo, o avô, pai, tio, mãe, já escutou palavras dessa magnitude. E pegando essa questão de analogias que eu estava trazendo em referência ao meu avô, aproveitando também um ano de futebol, um ano de Copa, um termo muito utilizado numa Copa passada foi a síndrome do vira-lata, quando nós perdemos de 2-1 com um timaço, né? Em termos de agricultura tropical sustentável, nós temos um timaço há muito tempo. E se tem uma coisa que eu não dando de carrego na goleada. agricultura... E dando de goleada, né? Muito, Roberto, mais do que 7. Pô, muda de assunto. Não gostei da tua analogia. E se tem uma coisa que nós temos que falar com muito orgulho, é falar sobre a competência das ciências agrárias. Eu gostaria muito que quem nos assistisse, as crianças de 10 anos, 15 anos, daqui a um tempo, além de falarem que querem serem jogadores de futebol como a Marta, como o Neymar, também gostassem de ser engenheiras agrônomas como a Primavesi, engenheiros agrônomos como outros grandes cientistas que nós tivemos aqui no país. Você falou uma coisa interessante sobre o seu avô, né? E me fez refletir sobre a agricultura familiar no Brasil, né? Que acho que 70% do feijão é de agricultura familiar, se não me falha a memória. Acho que de mandioca, acho que até mais, por exemplo, né? Enfim. E você é um homem ligado ao Superapark, que reúne as startups em Ribeirão Preto. Você trabalhou muito tempo lá no Superapark, deve ainda dar sua contribuição de alguma forma, né, que eu te conheço bem teu espírito, né, de como pessoa. E então nós temos esses dois cenários, né? A tecnologia avançando, os grandes negócios precisando desse conhecimento e da difusão da tecnologia, mas ainda temos o homem agrícola, aquele homem do pé no chão, na terra, no sentido amplo da coisa. Como é que está sendo trabalhada esta
esta ponte de levar esta informação para esse cenário menos técnico que o seu avô e tantos outros eram as startups daquele momento, digamos assim, né? Roberto, muito obrigado pela pergunta e sem demagogia, é isso que me faz acordar todos os dias. Se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa com resiliência, bem-humorada, é claro que você vai atingir os seus objetivos materiais. Mas e quando você atingir os seus objetivos materiais, o que irá lhe tirar todos os dias da cama? A mim é impactar pessoas. Então, desde quando eu fui professor na Unesp de Jaboticabal, ainda sou na pós-graduação, ajudei no desenvolvimento da InovaJab, uma incubadora igual de Nenê ou de Pintinhos, para criar o tônus, o músculo e poder crescer. Depois eu fui para o Superapark, ajudar no ecossistema de inovação do agronegócio. Em Ribeirão. Em Ribeirão Preto. Voltou do Catar em 2019, entre os top 15 incubadoras tecnológicas universitárias do mundo. Ixi. Isso no país, Brasil. Ainda sou mentor em hubs América Latina, o Hub da Água. Tudo isso de forma voluntária, Roberto. Por quê? Eu acredito muito num processo de letramento científico, inclusão tecnológica. O meu avô, um deles era agricultor, o outro pedreiro, meu pai caminhoneiro, a minha avó diarista, e a minha avó, uma das grandes paixões dela era ler a revista Pesquisa FAPESP. Hoje, por coincidência, na gravação da nossa reportagem, estão se completando 2 anos que ela está nos acompanhando de outro lugar. Lá de cima. Então, para mim, essa reportagem é muito simbólica. E a minha avó, assim como tantas outras Luzias que apoiavam seus netos, seus filhos, tinham fé na ciência e tentavam entender. Eu gosto muito de pensar sobre como que a gente está promovendo a inclusão tecnológica, Roberto. Tem uma foto que me chamou muito a atenção, circulou nas redes há um tempo atrás. É um pôster científico. O que é isso? Quem vai no cinema, né? Agora retomando, saudade, tem aqueles plotters, né? Os banners divulgando o filme. Em alguns eventos científicos, são vários painéis daquele, onde são apresentadas as ciências, o que está sendo pesquisado, os avanços, e uma pessoa deu um clique, pegou uma faxineira com o balde na mão e o rodo, ela lendo. Então, eu queria convidar todos que estão nos assistindo, sejam empresas de tecnologia ou cientistas, para quem nós estamos gerando ciência? Será que essas Marias, essas Luzias, elas estão entendendo a ciência que nós estamos gerando? Hoje, Roberto, infelizmente, pouco mais de 80% dos produtores familiares ainda não têm acesso a tecnologias muito básicas para a agricultura. Então, nós falamos sobre aplicação de robôs, falamos sobre 5G no campo, mas o feijão com arroz em algumas regiões ainda não é feito. E eu fico me perguntando, se mesmo sem o feijão com arroz não estar sendo feito, nós temos aqueles indicadores, eu fico imaginando se esses 80% de Joaquins, Luzias, tiverem uma inclusão tecnológica para fazer calagem e outras aplicações no campo. Roberto, eu acho que de 7 vamos passar o placar, vai faltar número. Você falou sobre o 5G, né? E, se não me engano, ou foi no final de março ou no início de abril, que a primeira antena 5G foi instalada no agronegócio, numa fazenda, acho que no interior do Mato Grosso, se não me falha a memória,
foi escolhido um local que, dada a produtividade, aquele foi o local mais adequado nesse momento. Como que você imagina, se é que a gente consegue calcular, qual será a importância do 5G nesse crescimento per capita da produção, digamos assim? Roberto, o último anuário do IBGE sobre o avanço de agricultura digital, agricultura 4.0, o 1.0 passamos lá pelo vapor, 2.0 eletricidade, 3.0 a robótica, hoje o 4.0 é a digitalização. Então, nós pedimos comida pelo iFood, pedimos táxis pelo aplicativo e também é possível fazer a gestão agrícola também de uma forma digital. Isso é o 4.0 e uma das ferramentas do 4.0 é o 5G, que é uma velocidade que nós não... É difícil até mensurar o impacto disso. Chama atenção para dois fatos. O primeiro é o CPQD, é um centro de tecnologia brasileiro, responsável pelo desenvolvimento de tecnologias 4.0, dentre elas o 5G, o Grupo São Martinho, do interior de São Paulo, a maior unidade de moagem de cana do planeta, referência em sustentabilidade. Jaboticabal. Pertinho aqui de Ribeirão Preto, ganhador de vários prêmios de inovação, assim como vários outros setores e várias outras usinas dentro da bioenergia nacional, muito competente, muito sustentável. A 5G o Grupo São Martinho foi uma das pioneiras no desenvolvimento de tecnologia Agro 4.0, inclusive saiu na revista Pesquisa FAPESP e no Globo Rural ano passado. Tudo isso com tecnologia nacional, Roberto. Então, esse é um ponto. Então, temos muita coisa aqui. Estamos sentados sobre uma pepita de ouro, ou melhor, estamos com os pés em solo fértil, solo tropical. Sim. Uma reflexão além dentro dessa sua pergunta foi de um documentário que eu vi de um diretor de hospital no Oriente, quando estava começando a temática da telemedicina. Então, você fazer uma avaliação de olho por bate-papo virtual, como estamos fazendo aqui agora. E aí foi feita essa mesma pergunta para o dirigente de hospital, se a tecnologia digital iria substituir os médicos. E o senhor que estava dando a entrevista respirou com toda a calma e ele disse: olha, eu não sei responder a isso, mas eu tenho certeza que os médicos que se capacitarem para trabalhar com a telemedicina, sem sombra de dúvida, irão salvar mais vidas. Então, é difícil mensurar o impacto do 5G ou até mesmo a agricultura 5.0 daqui a algumas décadas. Mas de uma coisa eu tenho certeza: as instituições, os agrônomos e produtores que se capacitarem para trabalhar com essas ferramentas digitais irão produzir alimento de uma forma ainda mais sustentável. A gente, de todos esses cenários evolutivos que você tão bem domina, né? Uma coisa no mercado internacional tem chamado a atenção, né? Que é o consumo de proteína através da produção de insetos, né? Então a gente vê, principalmente nos países nórdicos, hambúrguer de grilo rolando lá, que é produzido. Você acha que terá no Brasil apelo também para isto? Ele se choca com o interesse da produção dos animais? Ou como é que você... O que é tua alma? Eu acho que eu quero perguntar exatamente isso. Te mostra com relação a esse cenário. A questão cultural é algo muito impactante, né, Roberto?
A atividade, uma das atividades mais antigas do homem é a agricultura. E isso começou há quase 40 mil anos atrás. Então, já tem 40 mil anos que a gente vem tentando domesticar as diferentes formas de produzir proteína. Proteína vegetal, diferentes maneiras, proteína animal, de diferentes maneiras, proteína de inseto, de diferentes maneiras. No meu ponto de vista, o primeiro desafio a ser vencido é o cultural, Roberto, é o cultural. Participando dessas rodadas de startups, das agri-food techs, que eu comentei lá no início da nossa conversa, é um mercado aí de 8 trilhões de dólares, movimenta aí cerca de 40% dos empregos globais. O último mapeamento de startups do agro brasileiro, feito ano passado, foram mapeadas cerca de 1.300 agtechs em diferentes setores. Um dos setores eram as food techs. Existem algumas empresas, Roberto, já com modelos de negócio para a produção de proteína em casa, dentro de aquários. Olha! Então, a gente está falando de inseto, tem algumas empresas já pensando em produzir proteína dentro do próprio aquário, e assim como a gente está querendo fabricar a própria cerveja, o próprio hambúrguer advindo da sacada do apartamento. Muito legal. Você sabe que quando nós gravávamos antes da pandemia o programa em estúdio, eu experimentei ao vivo, né, alguns insetos e tal provenientes do Oriente, consegui acertar o tipo da madeira em que tinha sido, né? Então eu não achei ruim não, achei quase uma amêndoa, vai, digamos assim. Não achei que era um negócio muito diferente. Eu já provei também, Roberto, e há tempo e gosto para tudo. Eu acho que, acho não, tenho certeza, assim como o Alisson, a grande sacada dele foi conectar, foi trabalhar com os pontos positivos. O grande avanço da sustentabilidade é conectar as adversidades. Para fechar essa reflexão dessa sua pergunta, existem alguns livros que falam sobre os saltos da evolução da sociedade. Eles falam da Biblioteca de Alexandria, que era um entroncamento de várias pessoas, vários conhecimentos, diversidade. Recentemente, agora, um outro, ele fala sobre Nova York. Também é uma confluência de diferentes cabeças, diferentes ciências, diversidade. Outros trabalhos mostram que o Brasil está se posicionando dessa forma, uma convergência de diferentes cabeças, conexão de diferentes ideias. Independente da forma de proteína, Roberto, eu acho que a gente tem que continuar trabalhando com a diversidade. Tem paladar para agradar a todos. Você falando da diversidade, me ocorreu, inclusive, que há cerca de quase 10 anos eu entrevistei o Alexandre de Sene, da Bug, Agentes Biológicos, que estava produzindo insetos em laboratório para o controle biológico sem agrotóxicos, o plantio. Como que isso está sendo desenvolvido no Brasil? Qual é a sua visão sobre esse cenário? Esse, sem sombra de dúvida, é um caminho sem volta, Roberto. É uma das primeiras empresas de controle biológico do país. Nasceu de uma universidade paulista, a Unesp de Jaboticabal, professor Santim Gravena, filho do Renan Gravena, meu sócio na Quanticum, uma empresa com DNA Unesp. Olha. Várias outras empresas surgiram a partir de então da formas alternativas, pensando no controle de pragas. Tamanho as possibilidades desse segmento, Roberto. A FAPESP, há pouco mais de um ano,
ela criou um centro de engenharia voltado a controle biológico de pragas no setor de bioenergia. É um centro de mais de 10 milhões de reais, que fica no interior de São Paulo, na Unesp Jaboticabal, apoiado pela FAPESP e a São Martinho, onde o objetivo do centro é desenvolver formas alternativas para o controle de pragas, cigarrinha das raízes e vários outros insetos com fungos, né? Esse é um caminho realmente sem volta. O Brasil está na liderança e, se você me permite, o próximo salto, talvez da questão biológica, seja a inclusão do digital, que nós já conversamos, do biológico, e agora a próxima inclusão é a mineral. A questão dos fertilizantes e tratar o solo, primeiro diagnosticar o solo adequadamente. Assim que nós conseguirmos fazer essas conexões digital, biológico e mineral, nós vamos ficando cada vez mais em evidência dentro do cenário mundial de produção de alimentos, Roberto. Eu vou encontrar o querido amigo em comum, professor Ferraldo, agora em maio. Eu quero ver se você puder me auxiliar no contato com a empresa do plantio de canas-de-açúcar em Jaboticabal, a São Martinho, né? Claro. Que eu queria talvez gravar alguma coisa com relação a isso. Por sinal, eu estava passeando lá perto com o Ferraldo, quando, não vou esquecer isso, ele viu uma cascavel imensa, que ele jamais tinha visto aquele tamanho na estrada. E ele parou o carro, a caminhonete, tentando desesperadamente conter os veículos que, lamentavelmente, não se apercebiam e acabaram matando a cobra. E eu vi aquela paixão do Ferraldo, né? Eu não queria nem abrir o vidro do carro para olhar a cascavel, e o Ferraldo querendo descer no meio de caminhões e todo aquele cenário, né? E então, em maio, se Deus quiser, eu poderei te dar um abraço pessoal e a gente expandir esse papo delicioso que não tem fim, né, Diego? Não tem fim, não tem fim. Roberto, estou à disposição, vai ser um prazer fazer essa conexão. A minha sugestão é convidar também o diretor do centro, o professor Odair Fernandes, um dos grandes especialistas hoje na parte de MIP, Manejo Integrado de Pragas. Sem dúvida, os brasileiros vão gostar de escutar essa história sobre ciência tropical para os campos. Bom, querido amigo, muito obrigado pelo esse espaço, por trazer tanta informação. Você sabe que você me deixa sempre feliz quando a gente conversa, né? Nossos papos rápidos pelo Zap, como você disse, parece que a gente se conhece há dezenas de anos e a gente conversa mais pelo Zap mandando um texto, né? Mas é uma conexão daquelas que o Alisson Paulinelli ia gostar de ver. Muito, Roberto. A gente precisa de entender realmente as conexões que transcendem Bluetooth e Wi-Fi. As conexões humanas, elas acontecem de diferentes maneiras e são elas que realmente importam. Diego, suas palavras finais e muito obrigado mais uma vez. Agradecer pelo espaço para falar sobre ciência, uma das minhas grandes paixões, sobre letramento científico, mostrar que a ciência é para todo mundo, independente da sua origem, de onde você está morando. Ciência é sobre tudo, é sobre todos. Falar sobre solos, o maior ativo, eu tenho falado, hoje eu vou falar, o maior ativo da humanidade. Sem solo, como nós conseguiríamos plantar, produzir energia, produzir até alguns medicamentos? Então, um grande ativo. E eu faço o meu convite aqui a todos os cientistas, a todos os outros diretores de startups, como a Quanticum, que a gente não perca a conexão com a nossa mãe ciência. A Quanticum é uma das mais de 1.200 empresas filhas da Unesp,
A Unicamp também tem muitas filhas científicas, a USP, UFLA, Viçosa, tantas outras universidades que originaram essas empresas de alta tecnologia que estão ajudando pessoas em diferentes lugares do país e do mundo. Convido vocês, CEOs, diretores de operações, diretores financeiros, diretores de marketing dessas agro-food techs brasileiras, que a gente possa fortalecer a conexão entre nós e entre a ciência que nos originou. Amigos que acompanham o programa Sustentabilidade, tá aí, ó. Dizer o quê depois de uma aula do nosso querido Diego, um homem internacionalmente conhecido. Então, você que acompanha o programa Sustentabilidade, veicule essas informações. São tantas outras que nós temos buscado demonstrar a vocês para construirmos um país e um planeta melhor. Um grande abraço e até a semana que vem.